Milionário barbeiro se choca ao negar corte fiado a cliente mendigo negro na barbearia. A cena era digna de um filme. A barbearia, estilo e luxo, em Vila Esperança, era uma visão de opulência. Cadeiras de couro brilhante, iluminação dourada e uma perfume que misturava loção pós-barba com o aroma de café fresco. Alberto, o barbeiro milionário, era o mestre desse santuário de vaidade. Um homem que não apenas cortava cabelos, mas também moldava destinos. Em meio a palcos de fofocas e risadas nervosas, as elites da cidade se espremiam para ouvir as novidades sobre o último grande negócio ou escândalo do momento. Então ele entrou. João, um mendigo negro, sua presença um choque em meio ao glamour. Com as roupas rasgadas, seu aspecto era um contraste gritante ao padrão de beleza polido nas cadeiras de Alberto. Quando ele se aproximou do balcão, um silêncio gélido se abalou e os risos se calaram. Alberto, com um sorriso de superioridade, olhou para o homem e, com uma voz firme, algo se quebrou dentro dele. João não se moveu, seus olhos negros brilhando com uma intensidade que cortava mais que qualquer lâmina. "Você não sabe quem eu sou", ele sussurrou, a voz baixa, mas carregada de um peso insuportável. Alberto franziu a testa. As palavras de João eram como um eco distante, arrastando-se em sua mente. Ele se lembrou de um verão perdido, de risos na sua infância e de um homem que nunca conheceu, mas que sempre fora mencionado com um tom de desprezo. Os murmúrios de desdém à sua volta se tornaram um quadro embaçado. Alberto estava preso em uma tempestade de emoções. A certeza de sua superioridade se diluiu num instante, e ele se viu só, nu, diante de um passado que ele pensava ter cuidado. Os segredos que João poderia revelar começavam a dançar em sua mente como sombras. Aquele mendigo não era um desconhecido qualquer. O que Alberto se recusava a ver era que seus caminhos estavam entrelaçados, que a linha que os separava era mais fina do que ele. Uma conexão que prometia desmascarar a fachada que ele construíra com tanto esmero. Mas o que mais o apavorava era a possibilidade de que João, com um simples movimento de suas palavras, pudesse desmantelar sua vida e, ao mesmo tempo, abrir a porta para algo que ele nunca ousou buscar, a redenção. Enquanto a tensão crescia e olhares de reprovação se cruzavam, Alberto sentiu um nó na garganta. O que ele realmente temia? Perder o status ou enfrentar seus próprios demônios? João estava ali, um porta-voz do que ele havia recalcado, e a questão pairava sobre eles como uma nuvem de tempestade, esperando para se romper. Com o coração acelerado e a mente em turbilhão, Alberto se perguntava se o caminho de avareza que ele escolheu o levaria à ruína ou se ele teria coragem de mudar sua história. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alberto estava paralisado. O ar estava pesado. Uma tensão que parecia cortante. Os risos ao redor dele eram ecos distantes de um mundo que agora parecia tão distante. Ele estava diante de João, e a realidade de sua recusa ao corte fiado começou a romper a sua barricada interior. "Você não sabe quem eu sou." A voz de João reverberou pela barbearia, uma afirmação silenciosa que trouxe um frio ao local. Alberto se sentiu cada vez mais exposto, como se estivesse nu sob os olhares julgadores dos clientes. Mas antes que ele pudesse formular uma resposta, o ambiente mudou.
Uma explosão abafada irrompeu lá fora. O vidro da vitrine se estilhaçou em tiras e pedaços. O som era ensurdecedor, seguido por gritos. Alberto voltou-se rapidamente em direção à porta, o coração batendo em um ritmo frenético. O bando de pessoas que antes observava a cena agora corria, dispersando-se como folhas arrastadas pelo vento. O que estava acontecendo? Ele viu uma figura se aproximando, envolta em uma fumaça densa. O cheiro de queimado e o calor investiram contra seu rosto. Alberto fechou os olhos por um instante, tentando criar compreensão em meio ao caos. Ao reabri-los, viu uma multidão se aglomerando em volta de um carro queimando. Os gritos de pânico se tornaram mais intensos e uma sensação de desespero invadiu o ar. Alberto! Alguém gritou. Era Ricardo, um dos clientes mais frequentes da barbearia, os olhos arregalados, o rosto pálido. A cidade está pegando fogo. É a facção. Ele sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. O que ele havia construído estava sob ataque. A barbearia, seu legado, estava ameaçada. As risadas que ouviu momentos antes eram risadas de desprezo. Agora eram gritos de desespero. E João, aquele mendigo que ele havia desprezado, estava parado, observando tudo com um semblante sereno, como se soubesse que a tempestade estava a caminho. Isso é só o começo, João murmurou. E o olhar nos olhos dele era quase profético. Você terá que escolher um lado, Alberto. Então, de repente, como se um botão tivesse sido acionado, o chão parecia desabar sob os pés de Alberto. O fogo não era apenas material, era simbólico. Lembranças, verdades ocultas, a avareza que ele cultivou, miravam para ele. Uma escolha se formava diante dele naquele momento de caos. Ele poderia continuar a ignorar sua própria humanidade ou abrir os olhos para a verdade que João poderia revelar. Mas antes que ele pudesse decidir, um grupo de homens, encapuzados e com expressões violentas, surgiu da escuridão. Eles estavam em direção à barbearia, e a multidão se dispersou ainda mais, em pânico. Os homens pararam na porta, liderados por um rosto familiar. Marcos, seu velho amigo de infância, agora um membro da facção. Alberto sentiu o estômago revirar. Você não deveria estar aqui, amigo, disse Marcos, olhando diretamente para ele, como se aprisionasse sua alma. Temos uma conversa a fazer. A mente de Alberto estava em turbilhão. O que ele faria agora? João tinha razão sobre a escolha, mas ele não queria decidir em meio ao caos. O que seu passado significava para o presente que estava se descortinando? A barbearia, um símbolo de suas conquistas, estava prestes a se transformar em um campo de bate. Ele olhou para João, buscando alguma resposta nos olhos dele. Mas João apenas observava, a calma dominando sua expressão. Como se tivesse visto isso antes, como se tudo isso fosse uma parte do plano. Com um nó na garganta, Alberto sentiu que o peso do destino pairava sobre ele. Ele estava prestes a descobrir que o que parecia ser uma simples recusa ao corte fiado o levaria a um abismo que ele nunca imaginou. O futuro estava em jogo, e a reviravolta que ele nunca esperou se desenrolava diante dele. Qual seria sua escolha no meio do fogo? Alberto voltou seu olhar para Marcos, lembrando-se dos jogos de infância, das promessas de um futuro brilhante. Mas agora, aqueles olhos familiares tinham um brilho sinistro. Alberto, você realmente achou que conseguiria escapar? Marcos sussurrou, a voz carregada de desprezo. A multidão ao redor deles estava em pânico.
Os gritos pareciam uma sinfonia de terror. Os encapuzados avançaram, e a barbearia, que antes era um santuário de vaidade, se transformou em uma prisão de medo. "Saia da minha frente, isso não é lugar para você!" Alberto gritou, a voz tremendo. João permaneceu ao lado, uma rocha em meio à tempestade. Mas então, algo inesperado aconteceu. Enquanto os homens encapuzados se preparavam para entrar, uma mulher emergiu da multidão. Era Luana, ex-namorada de Alberto, com quem ele havia rompido anos atrás por conta de sua ambição e egoísmo. "Marcos, pare com isso! Vamos pensar!" Oh, ela avançou, os olhos fixos em Alberto, carregando uma intensidade que o fez sentir um aperto no coração. A tensão subiu. Marcos a olhou com uma mistura de desprezo e surpresa. "Você ainda está aqui? Não é da sua conta." Ele parecia prestes a dar um passo à frente, mas Luana não recuou. "Não, você não pode fazer isso. Pense em quem você era." A multidão parou, todos silenciosos, observando a cena. O que Alberto não sabia, e o que estava prestes a ser revelado, era que Luana tinha conexões inesperadas com a facção. Ela sempre soube mais do que aparentava. "Alberto, eu só quero que você tenha uma chance. Saia disso. Esse não é o seu mundo." O olhar dela tinha uma mistura de preocupação e compaixão. Os olhos de Marcos brilharam com raiva. "E você? Tá disposta a se colocar em risco por ele?" E foi nesse momento que a verdade atingiu Alberto como um soco no estômago. Uma sombra de uma revelação obscureceu sua mente. Ele lembrou-se de uma conversa que teve com seu pai, anos atrás, sobre uma dívida não paga, uma promessa quebrada que o estava perseguindo. O que ele não sabia era que Luana estava no centro disso. Era a irmã de alguém que Alberto havia prejudicado. A verdadeira razão pela qual ela se distanciou dele. A confusão tomou conta de Alberto. "O que você está dizendo? O que você sabe?" Sua voz era um sussurro, um pedido desesperado por respostas. A mentira que ele havia construído estava se desmoronando, e a realidade estava se infiltrando. João grunhiu. "Você precisa decidir, Alberto. Esse caos não é só sobre você. É hora de relembrar quem você realmente é." A multidão estava empolvorosa. Todos os olhares fixos nas reações frenéticas de Alberto. O fogo lá fora não era nada, comparado ao inferno que se desenrolava dentro dele. "Alberto!" Marcos interrompeu. "Ninguém precisa sair machucado. Só precisamos que você escolha o lado certo. Onde você está, Luana? O que você realmente quer?" O caos da cena estava prestes a dar lugar a algo ainda mais profundo. E assim, enquanto o fogo consumia, uma verdade devastadora pairava sobre eles. O que cada um sabia sobre o outro estava prestes a ser desvendado. Alberto olhou de João para Luana e depois de volta para Marcos. O tempo parecia congelar e uma escolha insustentável se aproximava. Qualquer movimento falso poderia provocar uma explosão. O que Alberto decidiria nas próximas frações de segundo poderia não apenas salvar sua vida, mas também a vida dos que estavam ao seu redor. O ar estava pesado e a tensão era palpável. Seria esse o momento que mudaria tudo para sempre? Alberto estava paralisado, o peso da escolha esmagando-o, implorando por uma decisão. Mas antes que pudesse digerir tudo, o chão sob seus pés tremeu, um estrondo inimaginável ecoou ao longe, como se o próprio mundo estivesse se quebrando. E em um instante que pareceu eterno, uma explosão repleta de chamas irrompeu do outro lado da rua. O fogo se alastrou rápido, engolindo carros e pessoas,
lançando uma onda de calor e fumaça diretamente para a barbearia. Um grito estridente cortou o ar, seguido de pânico generalizado. Os clientes, antes ansiosos por fofocas e risadas, agora corriam como desesperados, abafados pela fumaça negra que se espalhava. Marcos, com os olhos fixos na explosão, se virou para Alberto com uma mistura de raiva e desespero. Você não entendeu. Isso é só o começo. Ele avançou, mas um grito de Luana o deteve. Marcos, não faça isso. Pense nas pessoas. O que era caos agora se transformou em um vício de realidade. Alberto tentava processar, enquanto o calor do fogo ameaçava invadir o seu santuário. Mas em meio ao desespero, havia algo mais. Um grito familiar boquejava no ar. Um chamado que ele nunca esperou ouvir ali. Era Tonho, seu irmão, emergindo da multidão com o rosto coberto de sujeira e pânico. Alberto, eu preciso de você. A voz de Tonho era quase um lamento. A cena à sua volta parecia um pesadelo. Ele estava envolto pela fumaça, o temor estampado em seu rosto. Alberto sentiu o coração acelerar. Tonho, o que você está fazendo aqui? Mas antes que Tonho pudesse responder, uma nova reviravolta surpreendente aconteceu. Ele começou a se transformar diante dos olhos de todos. A pele de Tonho mudava, seus traços se desfazendo, revelando a verdadeira identidade. Alberto ficou paralisado, uma mistura de choque e horror tomando conta dele. O que antes era seu irmão, agora, na verdade, era João. O mendigo não era quem ele parecia ser. A transformação foi rápida, mas a intensidade do momento deixou o ar elétrico. Os murmúrios da multidão se tornaram um rugido de confusão. O que está acontecendo? Alguém gritou, enquanto outros recuavam amedrontados. Alberto estava em estado de choque, sentindo a mente girar. Mas isso é impossível! A revelação queimava como fogo ao seu redor. João, que ele havia desprezado, tinha uma conexão mais profunda do que podia imaginar. Nesse instante, ele se lembrou das histórias sobre uma família poderosa e injustiçada, de homens e mulheres que haviam sido enganados. O que Alberto não conseguia entender era por que João estaria fazendo isso. O que estava por trás dessa máscara de mendigo? Você não sabe quem eu sou, Alberto, João gritou, sua voz agora ecoando uma verdade que rachou a realidade ao meio. Eu sou o que você teme, a sombra do seu passado, o que você achou que poderia apagar. Marcos, percebendo a confusão crescente, riu, mas havia um ede de nervosismo. Você realmente achou que aliados vindo do além iriam salvar você? Ele parecia alterar entre a diversão e uma ameaça iminente. Tudo estava em colapso. O fogo, as facções, o passado de Alberto, tudo colidindo numa grande tempestade. O que ele conhecia estava mudando em um ciclo de revelações. João não era o inimigo, mas alguém que trazia à tona verdades enterradas. Com o coração quase parando, Alberto se deu conta de que o caos em sua vida continuava a se desenrolar como um filme em câmera lenta. O que escolheria agora? Em meio ao fogo e às mentiras, como descobriria a verdade oculta sobre si mesmo e sobre aqueles que o cercavam? Você terá que decidir. O que você escolhe? João questionou, um semblante sério cobrindo seu rosto. O peso das palavras ecoou na barbearia, cada som se intensificando, como se esse momento estivesse prestes a selar seu destino. E a única certeza que restava a Alberto era o conhecimento de que nada jamais seria o mesmo.
Alberto estava paralisado, o peso da escolha esmagando-o. O olhar de João era intenso, implorando por uma decisão. Mas antes que pudesse digerir tudo, o chão sob seus pés tremeu. Um estrondo inimaginável ecoou ao longe, como se o próprio mundo estivesse se quebrando. E em um instante que pareceu eterno, uma explosão repleta de chamas irrompeu do outro lado da rua. O fogo se alastrou rápido, engolindo carros e pessoas, lançando uma onda de calor e fumaça diretamente para a barbearia. Um grito estridente cortou o ar, seguido de pânico generalizado. Os clientes, antes ansiosos por fofocas e risadas, agora corriam como desesperados, abafados pela fumaça negra que se espalhava. Marcos, com os olhos fixos na explosão, se virou para Alberto com uma mistura de raiva e Eleven. Ele avançou, mas um grito de Luana o deteve. Marcos, não faça isso. Pense nas pessoas. O que era caos agora se transformou em um vício de realidade. Alberto tentava processar enquanto o calor do fogo ameaçava invadir o seu santuário. Mas em meio ao desespero, havia algo mais. Um grito familiar boquejava no ar. Um chamado que ele nunca esperou ouvir ali. Era Tonho, seu irmão, emergindo da multidão com o rosto coberto de sujeira e pânico. Alberto, eu preciso de você. A voz de Tonho era quase um lamento. A cena à sua volta parecia um pesadelo. Ele estava envolto pela fumaça, o temor estampado em seu rosto. Alberto sentiu o coração acelerar. Tonho, o que você está fazendo aqui? Eu estava no ônibus. A explosão foi... Tonho balbuciou, antes de ser interrompido pelo som de mais explosões. O chão tremeu novamente. Mas antes que Tonho pudesse explicar, uma nova reviravolta surpreendente aconteceu. Ele começou a se transformar diante dos olhos de todos. A pele de Tonho mudava, seus traços se desfazendo, revelando a verdadeira identidade. Alberto ficou paralisado, uma mistura de choque e horror tomando conta dele. O que antes era seu irmão, agora, na verdade, era João. O mendigo não era quem ele parecia ser. A transformação foi rápida, mas a intensidade do momento deixou o ar elétrico. Os murmúrios da multidão se tornaram um rugido de confusão. O que está acontecendo? Alguém gritou, enquanto outros recuavam, amedrontados. Mas isso é impossível. A revelação queimava como fogo ao seu redor. João, que ele havia desprezado, tinha uma conexão mais profunda do que podia imaginar. O que Alberto não entendia era por que João estaria fazendo isso. O que estava por trás dessa máscara de mendigo. Você não sabe quem eu sou, Alberto. João gritou, sua voz agora ecoando uma verdade que rachou a realidade ao meio. Eu sou o que você teme, a sombra do seu passado, o que você achou que poderia apagar. Marcos, percebendo a confusão crescente, riu, mas havia um edge de nervosismo. Você realmente achou que aliados vindo do além iriam salvar você? Ele parecia operar entre a diversão e uma ameaça iminente. Era um pesadelo, uma coreografia de confronto e pânico. A barbearia, em meio ao fogo, se tornava um campo de batalha emocional. Alberto estava em choque. Os rostos das pessoas ao seu redor, todos horrorizados e apreensivos, pareciam gritar por uma resposta. O que ele poderia fazer agora? João não era um desejo de vingança. Ele era um alerta vivo do que Alberto estava ignorando. Alberto, você tem que escolher. João insistiu, seu tom carregado de urgência. A pressão da situação era esmagadora.
Não é só sobre você. O que você decide aqui, agora, vai moldar seu futuro e o meu. Os rostos se tornaram borrões. As vozes misturaram-se em um clamor. Ele olhou para Luana, para Marcos, para a multidão, e por um breve momento, viu a verdade dolorosa. O passado sempre tem uma forma de retornar, e ele estava tão longe do que se achava. A fumaça afunilava. A realidade estava se desmoronando. A escolha agora não era apenas sua, mas de todos os presentes. O que poderia ser uma chance de redenção se tornava uma prisão emocional. Entre o furor do caos, uma última onda de calor se posicionou, e Alberto sabia que o tempo estava se esgotando. Ele precisava decidir, antes que tudo se tornasse cinzas. Mas a pergunta que corroía sua mente era: estaria preparado para enfrentar a verdade que João trazia consigo? O que isso significava para seu futuro, para o que ele realmente era? O caos e o fogo não eram o fim, mas o início de algo muito maior. E no meio de tudo isso, uma sombra se projetou à porta da barbearia. Uma porta que podia levar à liberdade ou à destruição total. A tensão pairou no ar e Alberto, tomado por uma mistura de medo e determinação, sabia que o que aconteceria a seguir mudaria tudo para sempre. Alberto estava paralisado, o peso da escolha esmagando-o. O olhar de João era intenso, implorando por uma decisão. Mas antes que pudesse digerir tudo, o chão sob seus pés tremeu. Um estrondo inimaginável ecoou ao longe, como se o próprio mundo estivesse se quebrando. E em um instante que pareceu eterno, uma explosão repleta de chamas irrompeu do outro lado da rua. O fogo se alastrou rápido, engolindo carros e pé. Ele olhou para Luana, para Marcos e então para João. Todos estavam em choque. "Alberto, o que você vai fazer?" gritou Luana, desesperada. Marcos, com os olhos fixos na explosão, virou-se para Alberto. Seu rosto agora distorcido pela raiva. "Isso é só o começo. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer." As palavras cortavam como facas, e a tensão no ar se tornava palpável. Enquanto isso, João, que agora parecia mais uma sombra do que um homem, encarava a cena com uma calma assustadora. "Alberto, não é sobre você só. É sobre todos nós. Você precisa entender quem realmente somos." A pergunta pairava no ar, pesando como a fumaça que envolvia a barbearia. O que João estava tentando revelar? Alberto estava prestes a pedir esclarecimentos quando uma nova explosão ressoou, dessa vez mais perto, e a barbearia tremeu ao seu redor. Um rugido de dor e desespero veio de trás, causando um sobressalto na multidão. Todo mundo começou a correr, os rostos agora transformados em máscaras de terror. "Fuja!" alguém gritou, mas Alberto não se movia, preso entre o que estava acontecendo e as verdades que começavam a vir à tona. E então, tudo mudou. No meio do caos, uma figura se destacou. Era Tonho, seu irmão. Mas não era apenas isso. Algo estava estranho. Alberto olhou com mais atenção. As feições de Tonho mudavam, como se uma película estivesse se desfazendo. Alberto parou, a respiração faltando. Tonho? Então a dúvida se dissipou. Tudo se privou de cor e forma. Tonho não era Tonho. Ele era João. A revelação o atingiu como um tsunami. O que? O que está acontecendo? Alberto mal conseguia falar, a mente girando em confusão. "Eu sou você, Alberto. A parte que você ignorou, que se esqueceu." João gritou, seus olhos agora brilhando com uma intensidade que Alberto nunca tinha visto. "Desde a infância eu estive aqui, olhando você jogar suas chances ao vento." A multidão parou, uma onda de murmúrios correndo entre eles. O que era isso?
Uma ilusão? Mas a dor nos olhos de João era real, tão palpável quanto as chamas que agora dançavam na cidade. Alberto se sentiu desmascarado. O vento de ignorância soprou para longe. A linha entre passado e presente se desfez sob seus pés. João, como você pode ser meu irmão? As palavras escaparam da boca de Alberto. A incredulidade era um peso em seu peito. Ele olhou para Luana, buscando apoio. Mas seu olhar estava fixo em João, e a expressão dela era de reconhecimento. Alberto, você não se lembra da noite que você partiu, que tudo mudou? Eu precisaria de você e você me abandonou. A conexão não é só sua, é nossa. A revelação queimava como o próprio fogo que consumia tudo. Alberto sentiu um gelo dentro de si, enquanto um novo escândalo se desenrolava. O que mais ele ignorara? Ele olhou para João, que na verdade era seu irmão, e o que isso significava para tudo o que conhecia. As decisões do passado estavam prestes a colidir com um presente muito mais sombrio. Uma nova explosão iluminou o céu, e mais gritos ecoaram. Mas a verdadeira batalha estava dentro de Alberto. Ele precisava escolher: encarar a verdade que o deixara estagnado, ou continuar na ilusão que havia criado. E nesse momento, o caos e o mistério se tornaram um só. A vida estava mudando, e a única certeza que restava era a urgência de sua próxima ação. O que isso significava para todos? A conexão estava prestes a levá-los a um abismo novo e aterrador. O que mais seria revelado? Alberto estava paralisado, o peso da escolha esmagando-o. O olhar de João era intenso, implorando por uma decisão. Mas antes que pudesse digerir tudo, o chão sob seus pés tremeu. Um estrondo inimaginável ecoou ao longe, como se o próprio mundo estivesse se quebrando. E, em um instante que pareceu eterno, uma explosão repleta de chamas irrompeu do outro lado da rua. O fogo se alastrou rápido, engolindo carros e pessoas, enquanto gritos e pânico cercavam a barbearia. Alberto sentiu o coração acelerar. O calor dos incêndios era insuportável. Ele olhou para Luana, para Marcos e então para João. Todos estavam em choque. Alberto, o que você vai fazer? Gritou Luana, desesperada. Marcos, com os olhos fixos na explosão, virou-se para Alberto, seu rosto agora distorcido pela raiva. Só o começo. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. As palavras cortavam como facas e a tensão no ar se tornava palpável. Enquanto isso, João, que agora parecia mais uma sombra do que um homem, encarava a cena com uma calma assustadora. Alberto, não é sobre você só. É sobre todos nós. Você precisa entender quem realmente somos. A pergunta pairava no ar, pesando como a fumaça que envolvia a barbearia. O que João estava tentando revelar? Alberto estava prestes a pedir esclarecimentos, quando uma nova explosão ressoou, dessa vez mais perto, e a barbearia tremeu ao seu redor. Um rugido de dor e desespero veio de trás, causando um sobressalto na multidão. Todo mundo começou a correr, os rostos agora transformados em máscaras de terror. Fuja! Alguém gritou. Mas Alberto não se movia, preso entre o que estava acontecendo e as verdades que começavam a vir à tona. E então tudo mudou. No meio do caos, uma figura se destacou. Era Tonho, seu irmão. Mas não era apenas isso. Algo estava estranho. Alberto olhou com mais atenção. As feições de Tonho mudavam,
como se uma película estivesse se desfazendo. Alberto parou, a respiração faltando. Tonho? Então, a dúvida se dissipou. Tudo se privou de cor e forma. Tonho não era Tonho. Ele era João. A revelação o atingiu como um tsunami. O que está acontecendo? Alberto mal conseguia falar, a mente girando em confusão. Eu sou você, Alberto. A parte que você ignorou, que se esqueceu. João gritou, seus olhos agora brilhando com uma intensidade que Alberto nunca tinha visto. Desde a infância eu estive aqui, olhando você jogar suas chances ao vento. A multidão parou. Uma onda de murmúrios correndo entre eles. O que era isso? Uma ilusão? Mas a dor nos olhos de João era real. Tão palpável quanto as chamas que agora dançavam na cidade. Alberto se sentiu desmascarado. O vento de ignorância soprou para longe. A linha entre passado e presente se desfez sob seus pés. João, como você pode ser meu irmão? As palavras escaparam da boca de Alberto. A incredulidade era um peso em seu peito. Ele olhou para Luana, buscando apoio, mas seu olhar estava fixo em João, e a expressão dela era de reconhecimento. Alberto, você não se lembra da noite que você partiu, que tudo mudou? Eu precisaria de você e você me abandonou. A conexão não é só sua, é nossa. A revelação queimava como o próprio fogo que consumia tudo. Alberto sentiu um gelo dentro de si enquanto um novo escândalo se desenrolava. O que mais ele ignorara? Ele olhou para João, que na verdade era seu irmão, e o que isso significava para tudo o que conhecia. As decisões do passado estavam prestes a colidir com um presente muito mais sombrio. E aí aconteceu. Em meio ao caos, enquanto as chamas se aproximavam, uma voz ecoou nas sombras, estridente e fria. Bengal, meninos. Vejo que o reencontro foi mais dramático do que o esperado. Era uma figura que Alberto nunca queria ver novamente. Patrícia, sua antiga sócia e melhor amiga, que havia desaparecido após ele traí-la nos negócios. O olhar dela era cruel, olhos cheios de desprezo e satisfação. Você pensou que poderia se livrar de mim, Alberto? Que poderia construir sua vida em cima das minhas desgraças? A multidão a observou. O choque era palpável. Ah, mas eu não vim para você. Vejo que você já tem companhia. Luana ficou atônita. Marcos parecia confuso, mas havia um brilho de reconhecimento. Patrícia, o que você quer? Alberto não podia acreditar que ela estava ali. Sim, querido, o que eu quero? O que você nunca quis? Revelar o que realmente move você. Apenas joguei um pouco de fogo na sua vida e, adivinha, você queimou muitos outros no caminho. Seus olhos brilhavam como fogo. O que Alberto não sabia era que Patrícia tinha planos. Um jogo de poder que envolvia a facção e segredos do passado que iam muito além de um corte de cabelo ou uma dívida. Um plano que ameaçava mudar tudo, mais do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto Alberto sentia a pressão aumentar, o calor das chamas e das revelações, a única certeza era que a vida como ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. E naqueles momentos tortuosos de caos e confusão, ele percebeu que precisaria lutar não apenas por sua vida, mas pela verdade que poderia moldar seu destino. O tempo estava se esgotando e a escolha repetia sua pergunta angustiante: quem ele realmente era? E o que o futuro reservava em meio à tempestade que estava prestes a desabar.
Alberto estava paralisado, o peso da escolha esmagando-o. O olhar de João era intenso, implorando por uma decisão. Mas antes que pudesse digerir tudo, o chão sob seus pés tremeu. Um estrondo inimaginável ecoou ao longe, como se o próprio mundo estivesse se quebrando. E em um instante que pareceu eterno, uma explosão repleta de chamas irrompeu do outro lado da rua. O fogo se alastrou rápido, engolindo carros e pessoas, enquanto gritos e pânico cercavam a barbearia. Alberto, o que você vai fazer? Gritou Luana, desesperada. Marcos, com os olhos fixos na explosão, virou-se para Alberto, seu rosto agora distorcido pela raiva. Isso é só o começo. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. As palavras cortavam como facas, e a tensão no ar se tornava palpável. Enquanto isso, João, que parecia mais uma sombra do que um homem, encarava a cena com uma calma assustadora. Alberto, não é sobre você só. É sobre todos nós. Você precisa entender quem realmente somos. A pergunta pairava no ar, pesando como a fumaça que envolvia a barbearia. O que João estava tentando revelar? Alberto estava prestes a pedir esclarecimentos quando uma nova explosão ressoou, dessa vez mais perto, e a barbearia tremeu ao seu redor. Um rugido de dor e desespero veio de trás, causando um sobressalto na multidão. Todo mundo começou a correr, os rostos agora transformados em máscaras de terror. "Fuja!" alguém gritou. Mas Alberto não se movia, preso entre o que estava acontecendo e as verdades que começavam a vir à tona. E então tudo mudou. No meio do caos, uma figura se destacou. Era Tonho, seu irmão. Mas não era apenas isso. Algo estava estranho. Alberto olhou com mais atenção. As feições de Tonho mudavam, como se uma película estivesse se desfazendo. Alberto parou, a respiração faltando. Tonho? Então a dúvida se dissipou. Tudo se privou de cor e forma. Tonho não era Tonho, ele era João. A revelação o atingiu como um tsunami. O que está acontecendo? Alberto mal conseguia falar, a mente girando em confusão. Eu sou você, Alberto. A parte que você ignorou, que se esqueceu. João gritou, seus olhos agora brilhando com uma intensidade que Alberto nunca tinha visto. Desde a infância eu estive aqui, olhando você jogar suas chances ao vento. A multidão parou. Uma onda de murmúrios correndo entre eles. O que era isso? Uma ilusão? Mas a dor nos olhos de João era real, tão palpável quanto as chamas que agora dançavam na cidade. Alberto se sentiu desmascarado. O vento de ignorância soprou para longe. João, como você pode ser meu irmão? As palavras escaparam da boca de Alberto. A incredulidade é um peso em seu peito. Ele olhou para Luana, buscando apoio, mas seu olhar estava fixo em João, e a expressão dela era de reconhecimento. Alberto, você não se lembra da noite que você partiu, que tudo mudou? Eu precisaria de você e você me abandonou. A conexão não é só sua, é nossa. Nesse momento, Patrícia entrou em cena, sorrindo de forma ameaçadora. Bingo, meninos. Vejo que o reencontro foi mais dramático do que o esperado. A multidão virou-se, muitos em choque, enquanto Patrícia caminhava com segurança. Você pensou que poderia se livrar de mim, Alberto? Que poderia viver sua vida sem enfrentar as consequências? A voz dela ecoava, dura como aço. Ah, mas eu não vim só para você.
Vejo que você já tem companhia. Patrícia, por que você está aqui? Alberto perguntou, consumido pelo pânico. Lembranças de traições e promessas quebradas surgiram à sua mente. Porque você precisa entender o que está em jogo. Você não é o único que tem segredos. E se você achou que eu estava fora do jogo, você estava errado. Patrícia fez uma pausa. Seu olhar agora se voltando para Luana. E você também não tem ideia do que está por trás dessa fachada, não é? Aquela vez, quando você se afastou, não era só por causa dele. Era por um motivo muito maior. A multidão sussurrou, confusa e receosa, enquanto Patrícia se aproximava. O que você não sabe é que o seu passado vai se encontrar diretamente com seu futuro. Como você vai se sentir quando souber que Luana é parte dessa história, que ela sabe mais do que você imagina. Suspiros e murmúrios se espalharam pelo ar. Alberto sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Luana, o que você sabe? Questionou, a voz falhando no final. Ela hesitou, o olhar dela se perdendo por um momento. Alberto, eu pensei que você soubesse, mas não é só sobre nós. O que fizemos? Estamos todos na mesma rede. Os personagens e suas histórias estão entrelaçados de um jeito que você nunca imaginou. Uma nova explosão iluminou o céu, e Patrícia riu, sua voz cortante em meio ao caos. Agora, quem é você realmente? Alberto? O milionário barbeiro ou o irmão que se esqueceu de suas raízes? A tensão crescia, o fogo ameaçando consumir tudo. E o que Alberto pensava saber tornou-se uma bruma. Ele se sentiu em um labirinto, sem saída, olhando para todos em sua volta. Marcos, Luana, João e agora Patrícia. A única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar. E naquele momento, no centro de toda a confusão, Alberto sabia. O que ele descobrisse próximo podia destruir tudo o que ele acreditava ser. Alberto ainda estava atordoado, tentando processar tudo o que João havia revelado. O calor da explosão ainda reverberava em suas orelhas, enquanto a tensão na barbearia atingia um nível insuportável. Patrícia, com um sorriso malicioso, parecia alimentar o caos à sua volta. A multidão estava em pânico, mas entre os gritos e as chamas, a revelação de João ecoava na mente de Alberto. Então, enquanto ele tentava reunir coragem, Alberto olhou para o lado, apenas para ver Luana sendo empurrada para o chão por uma onda de pessoas desesperadas. "Luana!" ele gritou, mas sua voz se perdeu no caos. O tempo parecia ter congelado. Ele viu Marcos pender entre a confusão, seu rosto pálido e surpreso, e então tudo se desfez em um turbilhão de fumaça e gritos. A fumaça invadiu a barbearia, abafando a luz, e Alberto fez o que qualquer pessoa faria. Ele correu em direção a Luana, mas no caminho, Patrícia riu. "Você sempre soube que estava traído, não é, Alberto?" Sua voz ressoou como um eco maligno. "Todos vocês iguais, cegos por suas ambições." Quando finalmente alcançou Luana, ele a puxou para fora do caminho, mas uma explosão maior estourou bem ao lado deles, lançando-o para trás. Alberto caiu, sua visão girando. Mas então algo lhe chamou a atenção. Uma sombra se movia rapidamente. Um movimento que não deveria estar ali. Ele se virou e viu um homem alto, com um capuz, emergindo da fumaça. Os olhos do homem brilhavam intensamente, e para o horror de Alberto, ele se dirigia a João. "Você não deveria estar aqui." O homem gritou, a voz carregada de uma raiva que Alberto nunca havia ouvido. "Nós não temos mais tempo." E então, a atmosfera mudou.
O homem arrancou o capuz, revelando um rosto que Alberto não podia acreditar. Era Carlos, seu antigo rival. Alguém que ele pensou ter eliminado de sua vida anos atrás. Os olhos de Carlos estavam cheios de uma fúria que parecia vazar todo o seu passado. Carlos, o que é você está fazendo aqui? Gritou Alberto, sua mente lutando para compreender. Você pensou que poderia se livrar de mim? Você nunca me superou, Alberto. E agora está tudo prestes a desmoronar. A verdade que você tenta esconder vai vir à tona. Enquanto ele falava, uma onda de energia parecia passar pelo ar, e Alberto sentiu algo gelado percorrer sua espinha. A barbearia estava em caos, mas os olhos de Carlos estavam fixos em João. Você não deveria ter ido embora, irmão. Isso não era parte do plano. O mistério começou a se desdobrar. Os murmúrios da multidão se intensificaram. Alberto olhou para João, que agora parecia perdido, drenado de certezas. Irmão, o que você quer dizer com isso? Sim, o que você não compreende, Alberto, é que João não é só um mendigo. Ele é seu irmão. O que você sempre escondeu, o que você nunca quis admitir, o que aconteceu com sua família, com seus sonhos. Carlos se virou para a multidão. Todos vocês estão aqui e ninguém sabe a verdade. O que será revelado agora não é só sobre Alberto. É sobre todos nós. Alberto sentiu o coração disparar. Isso não pode ser verdade. A expressão de João era uma mistura de dor e determinação. Você tem que ouvir a verdade, Alberto. Eu sou quem você deveria ter defendido. Todos esses anos você deixou o passado te consumir. E agora ele voltou. Outra explosão, mais forte que as anteriores, sacudiu a barbearia. E o chão sob eles começou a rachar. O pânico reinou, enquanto as pessoas corriam em busca de saída. Mas Alberto estava paralisado. Ele tinha que decidir. E agora, mais do que nunca, a escolha pesava em suas mãos. O que ele acreditava que sabia, de repente, parecia frágil. Ele olhou para a cidade em chamas. E uma pergunta ecoava em sua mente. Poderia lidar com a verdade que Carlos e João estavam prestes a revelar? O que mais havia escondido de si mesmo? As chamas dançavam ao seu redor, sugerindo que o tempo estava se esgotando. E enquanto o passado se entrelaçava com o presente, o verdadeiro terror estava apenas começando. Alberto estava cercado pelo caos. E o calor do incêndio parecia tão real quanto a revelação que João acabou de fazer. As chamas refletiam a turbulência emocional dentro dele. O passado e o presente se chocavam, e ele tinha que decidir. Carlos, o que você quer? Gritou Alberto, a voz tremendo. Carlos se aproximou, os olhos ferozes. O que você não entende, Alberto, é que isso é um jogo de poder. Você tem que escolher, lutar ou se render. Ele gesticulou para a barbearia, a fumaça encobrindo os rostos aterrorizados ao redor. Eu não vou deixar você destruir tudo que eu construí, Alberto gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. Luana se levantou, ajudando os outros a se manterem longe das chamas. Alberto, escute. Precisamos sair daqui antes que seja tarde demais. Mas as palavras de João ecoavam em sua mente. Escolha, Alberto. Qual é o seu verdadeiro eu? O que você realmente quer? Ele olhou para a multidão. As expressões de medo eram reais. Outro estrondo. O chão tremia e mais fumaça invadia o espaço. Alberto se voltava entre João e Carlos, lutando com a verdade. Então ele se lembrou de Tonho, a lembrança de seu irmão apagado pelo tempo e pela ambição. Agora não é a hora para rivalidades, Carlos. É hora de nos unirmos para resolver tudo isso. Carlos hesitou.
Uma fração de dúvida cruzou seu rosto momentaneamente, mas foi rapidamente apagada pela raiva. Você acha que pode virar o jogo, Alberto? Depois de tudo o que fez? Os olhos de Carlos se fixaram em João. E você, irmão, não deveria ter voltado. Agora as consequências estão aqui. João levou um passo à frente. As consequências são suas, não minhas. Você escolheu esse caminho. Como eu, você viveu uma mentira. É hora de encarar a verdade. As chamas loiras brilhavam ao fundo, como um sinal de que o tempo estava se esgotando. A multidão começava a entrar em pânico. Gritos misturados com fumaça tornaram-se ensurdecedores. Foi então que Luana gritou: "Pelo amor de Deus, o que precisamos é de unidade, não brigas. Deixe o passado para trás." Sua voz cortou a tensão como um golpe de faca. Ela tem razão. Alberto percebeu, o coração batendo forte. Não podemos continuar assim. Estamos todos ligados. O que eu fiz ou deixei de fazer não pode determinar o futuro de todos nós. Ele olhou ao redor, viu o desespero nos rostos, e naquele momento, algo nele se quebrou. A fumaça tornava tudo mais claustrofóbico, como se as paredes da barbearia estivessem se fechando. Alberto respirou fundo, atento ao que poderia vir. Eu escolho o futuro. Um futuro onde todos nós podemos ser livres. Ele olhou diretamente para Carlos. Vamos acabar com essa rivalidade. O que está em jogo não é só o que temos agora, mas os que virão depois de nós. A multidão parou, claramente confusa. Mas havia algo em seu tom que trazia uma luz. Você acha que é tão simples? Carlos respondeu, mas a raiva em sua voz começou a desvanecer. O tempo estava se esgotando. Alberto sentiu um nó na garganta, a pressão aumentando em seu peito. Sim, é simples quando você decide deixar o que é sombrio para trás. Esta é a última chance de não só salvar a nós mesmos, mas a nossos futuros. Em seus olhos havia uma nova determinação. O ambiente estava elétrico, a fumaça se dissipando enquanto uma nova ideia começava a se formar. Uma fração de entendimento cruzou entre eles, e houve uma aceitação silenciosa, como um contrato não falado, um renascimento. Então sejamos livres, Carlos murmurou, com a cabeça baixa. Seja o que for que nos faça seguir em frente. As chamas ao fundo ainda dançavam, mas agora havia um caminho. Os corações pulsavam em uníssono, e em meio ao caos, um novo começo se ergueu como uma chama nova. E no coração de Alberto, uma renovada esperança começou a brilhar. Aconteceu nesse instante. Eles reconheceram a força uns dos outros, e da união, construindo a real redenção. Mas um mistério pairava no ar. A conexão de Luana com a facção, a verdade por trás das decisões de João, e o futuro que ainda era incerto. Qual seria o próximo passo deles? Que novos desafios os aguardavam? E você? O que achou dessa jornada cheia de reviravoltas? Essa história precisa continuar. Então, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo a espalhar essas emoções. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero ouvir tudo. E claro, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Vamos juntos alimentar essa comunidade incrível.